Olá pessoal, eu sou o pastor Clauber Maia. Vamos iniciar hoje a primeira lição falando sobre o tema Adão, o primeiro homem. Nós estamos no novo trimestre, em 2020, estudando a nova lição, cujo tema fala sobre a raça humana, origem, queda e redenção. E essa primeira lição nós vamos falar sobre a criação do homem, Adão, o primeiro homem. E quando nós falamos de estudos sobre criação, homem, nós estamos falando sobre a área da teologia chamada de antropologia, o estudo sobre a doutrina do homem, ou como alguns preferem, a doutrina da humanidade, sobre o que foi a criação e qual o propósito disso, como nós chegamos até aqui, quem somos, de onde viemos, qual o nosso propósito, essas coisas relacionadas à antropologia bíblica. Lembrando que há uma diferença entre a antropologia bíblica, que vai focar o que a Bíblia diz sobre o homem, qual a doutrina bíblica a respeito da humanidade, e a antropologia secular, que é objeto de estudo da ciência, que vai basicamente estudar sobre quem é o homem do ponto de vista cultural. Ou seja, a antropologia bíblica vai focar sobre quem é o homem do ponto de vista bíblico, teológico. E a antropologia científica, humana, secular, vai focar sobre o estudo da cultura do homem ou das culturas que envolvem a raça humana. Mas tudo isso é muito importante para nós entendermos como é que Deus deu origem a todas essas questões e o que a Bíblia nos fala sobre a criação. É importante nós observarmos que o homem foi criado por Deus e foi criado por Deus dentro de um projeto divino que envolvia muitas outras coisas. Primeiro, Deus criou o universo, todas as coisas, e criou o habitat aonde o homem estaria inserido. Deus criou um ambiente perfeito. E a Bíblia vai dizer que Deus criou os céus, todo o universo. Claro que Deus não criou o universo por causa do homem. Na verdade, tudo que Deus criou foi por causa dele mesmo, para glorificar o seu nome. O Salmo diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O apóstolo Paulo diz aos Romanos que aquilo que Deus criou, ele mostra os seus atributos que claramente podem ser vistos através dessas coisas criadas e por isso dele merece receber a adoração. Agora, Deus fez tudo para a sua glória, mas também fez um habitat perfeito para inserir a coroa da sua criação, que é o homem, a raça humana. Assim Deus fez céus e terra e preparou, a Bíblia diz que Deus plantou um jardim. Veja que já existia a terra, mas ali Deus preparou um ambiente específico, especial, com toda sorte de árvores frutíferas, um ambiente agradável para que o homem pudesse ali existir. Deus plantou um jardim na região chamada Éden, e ali Deus fez um jardim com árvores, com rios, com animais, e tudo pronto para que o homem ali habitasse. Era um ambiente perfeito do ponto de vista geográfico, físico, porque tinha tudo que o homem precisava, toda a alimentação, água e todo o ambiente preparado. Era perfeito do ponto de vista espiritual, porque Deus vinha ter comunhão com esse homem no jardim e o pecado não existia ali. E era perfeito também do ponto de vista emocional, porque Deus proveu, inclusive, a companheira para esse homem e para isso tudo funcionar como deveria. E dentro desse contexto de um ambiente perfeito, de um habitat perfeito que Deus preparou para o homem, então Deus fez o primeiro homem, Adão, que a Bíblia diz que foi feito do pó da terra. Quando a Bíblia diz que Deus fez o homem do pó da terra, não quer dizer que Deus fez um bonequinho de barro, fez lama e misturou, deu formato, a cabecinha e depois soprou. Não.
a Bíblia diz que o homem foi feito do pó da terra, quer dizer, dos elementos que estavam presentes na terra. Nós temos no nosso organismo minerais, sais, água e todos os componentes que podem ser encontrados na natureza, exatamente para que o homem também pudesse estar identificado com essa terra, não pensando em sermos filhos da terra, a mãe natureza, mas pensando em que nós somos parte integrante dela e aqui estamos com um ambiente físico e um componente físico que nos identifica. É diferente, por exemplo, dos anjos, que não têm um corpo do tipo que se identifica com a terra, porque eles não possuem esses elementos na sua composição física. Além disso, a Bíblia diz que Deus fez o homem à imagem de Deus. E aí é que o homem foi a coroa da criação, porque nenhum outro ser possuía essa ideia de ser semelhante ao seu Criador enquanto imagem intelectual, espiritual, emotiva, ética, e por isso o homem foi feito à imagem de Deus. E aí a Bíblia mostra que houve um concílio, uma conversa, a própria Trindade, porque no plural há a expressão, façamos o homem à nossa imagem. Claro que Deus não estava combinando com os anjos, nem com outros seres, nem com os animais que estavam já na terra, sobre a criação do homem. Deus combinava consigo mesmo, em Trindade, o que ia ser feito. Ele disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí nós vemos que dentro dessa perspectiva do homem sendo feito, ele foi feito com um propósito específico, ele foi feito com uma finalidade própria, que era exatamente para glorificar a Deus através dessa pessoa que Deus havia criado. Ele se tornou alma vivente, no sentido de que recebeu o componente da vida que provém de Deus, porque Deus é o único autor da vida. É interessante nós observarmos que a ciência, ela mostra como pode acontecer a transformação de muitos elementos. Mas a ciência não explica como a vida é formada, porque até hoje, desde o início, o único que é capaz de transmitir vida é um ser vivo. A ciência não conseguiu dar vida a quem não tem. Consegue até clonar uma célula viva, mas não consegue dar vida a uma célula que não tem vida, porque o único autor da vida é Deus, e Deus fez o homem alma vivente, mas muito mais do que isso, soprou o Espírito nele, para que o homem tivesse também um componente divino que ligasse o homem como ser físico, que estava identificado com a terra, a Deus, que foi o seu autor, que é espírito e que comunica-se com o homem de forma espiritual. E esse homem criado, ele tem um propósito. O primeiro propósito, claro, é glorificar a Deus. Fazer com que Deus seja exaltado através da perfeição dessa criação. Demonstrar através da sabedoria e intelecto os atributos de Deus. Porque a Bíblia mostra que atributos de Deus foram compartilhados com o homem na medida que Deus deu em miniatura parte do que ele é no todo. Coisas como amor, criatividade, justiça, bondade, são atributos divinos que só o homem possui. Os animais não têm esses atributos porque eles não foram feitos à imagem de Deus. E nisso Deus é glorificado porque na sabedoria do homem que vem de Deus, ele conseguiria apresentar as características do seu Criador, pois o que Deus é no todo, o homem teria em pequenas partículas de amor, de justiça, de bondade, de fidelidade, de coisas assim. Além disso, a finalidade do homem também foi de propagar a espécie. Deus poderia ter feito nascer 7 bilhões de pessoas ou criado 7 bilhões de pessoas. Aliás, Deus podia ter feito pelo menos uma família maior,
mas ele fez apenas um homem, desse homem fez uma mulher, que é o que vamos estudar na lição que vem, e deles disse: crescei e multiplicai-vos, sejam fecundos. Ou seja, é que Deus queria uma raça que tivesse origem nesse homem e que fosse identificada com ele. Se Deus tivesse criado 1000 seres, cada um com um formato diferente, ou cada um advindo de uma origem diferente, eles não se sentiriam como sendo parte integrante da mesma raça. Mas Deus fez um, e lá na frente o apóstolo Paulo vai dizer assim: por um só homem, ou seja, um único homem deu origem a toda a raça humana, e esse homem seria responsável por propagar essa espécie, pela perpetuação da espécie através da procriação e da geração de outros seres semelhantes a ele. E em terceiro lugar, Deus pôs o homem no jardim e na terra para que ele governasse. Aquilo que alguns autores chamam de mandato cultural. O homem está aqui para mandar, governar, disciplinar, criar, inventar coisas. Perceba que o homem é capaz de capturar uma baleia de 20 toneladas. Ele é capaz de prender um elefante que tem dezenas de vezes a força que um homem tem. Ele é capaz de domar bois e burros e cachorros e cavalos e usá-los para o seu próprio fim, a fim de que possam produzir em favor do homem, coisa que nenhum outro animal é capaz de fazer. Nenhum outro animal consegue influenciar sequer outro animal a fazer alguma coisa em seu favor, e o homem é capaz de dominar todas essas coisas, usar as forças da natureza em seu favor, a energia eólica, os rios. Tudo isso faz parte de Deus dando ao homem a capacidade de domínio da natureza. Aliás, o homem é o único ser capaz de tomar elementos da natureza e transformá-los. Fazer cimento e construir prédios e usar pedras para construir coisas e coisas assim. Tudo isso faz parte de o que Deus deu ao homem como característica e como função. E por que nós existimos? É importante entendermos que o homem, como já disse, é a coroa da criação. Ele não é melhor do que os animais enquanto vida, mas ele é superior aos animais enquanto qualidade de vida. De forma que nós não podemos jamais trocar a vida de um homem pela vida de um animal, ou achar que os animais têm o mesmo valor que os homens, ou ainda evitar comer animais por causa da vida do homem, porque na verdade os animais foram feitos para também servir o homem dentro do habitat perfeito que Deus criou. Assim nós vamos entender que a construção da raça humana foi feita por Deus com propósitos específicos para que ele pudesse dar continuidade e ser o grande gestor desse planeta, ao mesmo tempo que isso servisse para glorificar a Deus e exaltar aquele que é o grande Criador de todas as coisas. Louvado seja Deus, porque criou a todos nós de maneira tão especial. Eu quero pedir que, se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva, marque o sininho para receber as notificações, nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Até a próxima lição, se Deus nos permitir.